Então, beleza, pessoal. O que a gente vai fazer hoje, né, é nada mais do que continuar a primeira aula. Tá? Então, eu vou aqui fazer rapidamente, né, uma recordação do que foi a primeira aula. Né? A gente... Ué? Ele apagou o negócio também? Ô, saco. Rapidinho aqui que eu vou fazer uma outra coisa. Espera aí, desculpa. Apagou as transparências. Deixa eu fazer uma impressão aqui novamente. Rapidinho. Pronto. Só fechar aqui e colocar aqui no... Pronto, beleza. Então, ó, o que a gente fez na primeira aula, né? Então, a gente começou com a definição de transformada Z, tá? E a gente viu que era uma coisa que é relativamente simples, né? Porque você tem aqui... Está gravando? Peraí. Tá. Desculpa. É uma coisa relativamente simples, porque é um somatório. O único problema é que esse somatório é um somatório infinito, né? Tudo bem, mas dá para fazer. Dando a sequência, né? Você simplesmente escreve o somatório. Tá? Como a gente vai usar isso? Isso aqui é um somatório infinito, né? Interessante seria que isso tivesse um resultado físico, né? Desculpa, um resultado físico, um resultado fechado, né? Que nem a gente tem lá na transformada de Laplace, por exemplo. Mas se vocês lembram, na transformada de Laplace, também para ter um resultado fechado, tinha que ter algumas condições, a tal da região de convergência, tá? Então, a minha ideia... Na aula passada a gente já fez algumas transformadas de Laplace. Por exemplo, você pegar a sequência, que é o delta de n, né? Vale 1 e o resto é tudo zero, e aplicar aqui na definição, né? A gente chega aqui a transformada de Laplace de delta de n é igual a 1, né? É um valor fechado, tá? É uma função de z, só que é z elevado a zero, certo? Ok? Então é bem simples, tá? A gente viu também na aula passada que como a transformada de Laplace é um mapeamento entre uma coisa que está no plano, né, no eixo, né, horizontal de números inteiros, né, num valor z, que é o quê? Que é complexo, né? Vai acontecer que você vai sair de um conjunto numerado para um plano, certo? Um plano complexo. Transformada Z normalmente é complexa, tá? Não impede que você faça uma transformada Z com números complexos. Não dá. Tem que ser discreto, então não tem jeito, não dá. Só se fosse no eixo, vamos combinar, podia até fazer com números complexos no eixo vertical, porém, aí é só dividir por I, né? Então não teria nem graça, tá certo? Bom, o que acontece? Quando você trabalha
dessa forma, na hora de fazer a transformada Z inversa, o que você tem aqui é uma coisa bem complicada, né? Integral em percurso fechado, de 1 sobre J2π. Está até errado aqui, ó. Está até errado isso aqui. Está errado como, Abel? Acontece, né? Nas melhores famílias. Aqui é N. Aqui é N. Tá? Não pode, né? Você faz uma integral em Z, onde tem um fator que é K. Então não pode dar um N, né, do lado esquerdo. Tem que dar um, a não ser que eu tivesse escrito aqui K, né? F de K, certo? Mas aqui é N. Tá, esse livro eu mostrei para vocês na aula passada, ele é muito bom, mas ele tem uns errinhos. Tá? A minha ideia era o quê? Era só falar dessa transformada Z e começar a falar de propriedades. Mas eu pensei, já que eu só vou dar aula 2 vezes essa semana, deixa eu dar uma coisa mais, assim, teoricamente, vocês poderem até trabalhar em cima de transformada Z já direto, né? Como assim? Eu já vou fazer uma transformada Z aqui de uma sequência mais complexa, né? Não só um delta de N, tá? E depois eu vou fazer uma transformada Z inversa. Aí você fala, pô, tu vai fazer uma transformada Z inversa? Tu vai usar essa fórmula louca aí? Não, não vou. Vou usar uma fórmula baseada em tabela, não uma fórmula baseada em tabela, mas vou usar a tabela para fazer a transformada Z inversa. Tá? Isso é bem razoável, né? A gente consegue, dessa forma, fazer a transformada Z inversa de uma maneira mais simples. Tá? Ainda vou ensinar uma outra forma de transformada Z inversa. Aí quando o professor Esperandio, que é o que vai vir para dar aula para vocês, é um ex-aluno daqui, cara bom, começar lá para vocês, provavelmente ele vai começar do zero, talvez. Até para ele deve ter um esquema. Vocês já vão estar sabendo algumas coisas, vai ajudar na hora de falar de transformada Z. Transformada Z, a teoria nem é muito grande. A gente começa falando das propriedades, fala das transformadas Z mais conhecidas, monta uma tabela e começa a fazer exercício, né? Na aula passada eu falei em equação de diferença, vocês lembram lá de equação de diferença? É o equivalente à equação diferencial para a transformada Z, né? A equação de diferença é uma coisa mais ou menos assim, ó. Você pega, por exemplo, você pode pegar a transformada, fazer a equação de diferença eu cheguei a mostrar isso para vocês, né? Cheguei a mostrar isso para vocês. Então, você pode fazer a equação de diferença da sequência de Fibonacci, né? Então, você pode dizer que Sn mais 2 é igual a Sn mais 1 mais Sn. Seria a equação de diferença, né? O número n mais 2 é igual ao número n mais 1, e aí você define quem é Sn de 0, quem é... Tem que fazer umas definições, né? Você pode falar que Sn de 0 é igual a 0, ou então falar quem é Sn de menos 1, ou S de menos 1. Sn de 0 é S de 0, né? Sn de 1, eu falei, é o S de 1, e assim por diante, né? Quando eu falo Sn de 0, a sequência Sn em n igual a 0, tá? É para a gente não ter que falar tanta coisa. Tá? Então, eu vou até já usar isso, né? Então, a gente vai fazer aqui até vai fazer uma transformada Z, né? E depois a gente vai fazer uma transformada Z inversa, tá ok? Legal? Bom, então como é que você vai fazer essa transformada Z, Abel? Vou fazer o seguinte, vou fazer o exemplo que tem aqui, ó. Lembrando que a gente já fez essa propriedade aqui, a gente terminou a aula com essa propriedade. Mas essa propriedade é muito simples de demonstrar, né? Porque é simplesmente usar a definição, né? Você coloca lá, substitui a definição
numa combinação linear de sequências, você chega na transformada. O que ele fala é o seguinte, que é a transformada de uma combinação linear é a combinação linear das transformadas. Tá? Como a operação de transformada Z a luz está piscando. Sei que fosse projetor. É uma operação linear, então não tem problema. Outra coisa, antes de eu começar a fazer a transformada, deixa eu falar uma coisa interessante que eu falei na aula passada. Isso, na verdade, eu já falei logo no início da disciplina de sinais e sistemas, tá? Vou fazer uma correçãozinha que tem aqui também, tá? E isso aqui é para mostrar que se você conhece a resposta ao impulso, o que é a resposta ao impulso? A resposta ao impulso de um sistema é a saída do sistema quando a entrada é o impulso. Só lembrando, e a gente normalmente não, por definição, a gente representa por H de N, tá? Lembrando que o delta de N é bem simples, né? Não é que nem aquele delta de T, né? Se eu estivesse trabalhando com tempo contínuo, seria delta de T e a saída seria H de T. E a gente sabe lá do tempo contínuo que a saída, né, de um sistema, né, cuja entrada é o impulso unitário é o H de T, né, que é a resposta ao impulso. A gente sabe lá do tempo contínuo que a convolução, que é uma integral, né, da resposta ao impulso com uma entrada é a saída do sistema. Ou seja, a resposta ao impulso caracteriza o sistema. Porém, esse sistema tem que ser o quê? Esse sistema tem que ser linear e invariante no tempo. Se não for, você não pode usar o que a gente vai mostrar aqui, tá? Eu vou usar as propriedades da linearidade e da invariância no tempo para demonstrar agora que a resposta de um sistema linear invariante no tempo a uma entrada discreta é a convolução da entrada com a resposta ao impulso discreta desse sistema, tá? E esse é até bem fácil de mostrar. Como assim é fácil de mostrar? Simples, ó. Se eu pegar uma entrada qualquer, vou botar aqui um x de n. Aqui, vou botar causal só para facilitar. Aqui então é 0, aí vale 1. Aqui é 1, vale menos 2. E aqui 2 vale 0, aqui é 3, vale 2. Pronto. O resto é tudo 0, tá? Eu consigo representar esse x de n como uma combinação linear dos valores do x de n multiplicado pelo delta de n. Não entendi. Vê se eu não posso escrever assim, ó, x de n igual a 1 vezes delta de n mais menos 2 vezes delta de n menos 1 mais 0 vezes delta de n menos 3 Covid nota SIDA, fudeu, mais 3 vezes delta de n menos 4, de n menos 2, desculpa aqui, n menos 2, mais 3 vezes delta de n menos 3. Que isso aqui vai ser 0, né?
Ok? Então eu posso escrever que isso aqui é o quê? É delta de n menos 2 delta de n menos 1 mais 3 delta de n menos 3. Esse é o meu x de n. Tá? Posso fazer dessa forma. Eu decompus o x de n em deltas, digamos assim. Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, saber a resposta de um sistema, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso pegar, né, e fazer o seguinte, supondo que a entrada é causal. Se entrar o delta de n sozinho, sai o h de n. Por quê? Por definição. Se entra delta de n, sai h de n, por definição, h de n é a resposta ao impulso. Resposta é a saída, certo? Se eu multiplicar o delta de n por uma constante, que é o x de 0, né? Vai sair o h de n vezes o x de 0. Por quê? Porque o sistema é linear. X de 0 é uma constante, é linear. Certo? Se eu pegar a mesma coisa para o delta de n menos 1, o que é o delta de n menos 1? O delta de n é deslocado uma unidade para a direita. No caso de vocês, para a minha esquerda, para vocês para a direita. Vai ser o x de 1 vezes delta de n menos 1. Como o sistema é invariante no tempo, a saída é o h de n menos 1. E como o sistema é linear, multiplicado pelo x de 1. O que vai acontecer quando você somar isso tudo aqui? Você vai ter, se eu trocar de cor para ficar mais colorido, você vai ter o x de n. Aparece. Então vai ter o x de n. Concordam comigo? Somando todo mundo é o x de n. Aqui, ó, não somei todo mundo aqui, eu não tenho o x de n. Certo? E se eu somar todo mundo que eu tenho aqui desse lado? Se você somou todo mundo, você tem o x de n, ou seja, você tem a entrada. Se você somou todo mundo, você tem a saída. Certo? Então a gente pode dizer que o meu y de n é igual ao somatório de k igual a 0 até infinito de x de k h de n menos k. Aqui ele botou m, né? Mas pode ser k, é a mesma coisa. Isso a gente chama de soma da convolução. Notem uma coisa, soma da convolução, né? Quando a gente trabalha em tempo contínuo é integral de convolução, tá? Notem uma coisa, essa operação, se você estiver trabalhando com sequências relativamente simples, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você conhece o h de n. Essa aqui, ó, h de n vale 1 quando n igual a 0, vale 1 quando n igual a 1 e vale 0 em outros casos. Vamos supor que você conhece o h de n. Então, olha só, você consegue fazer essa operação da soma de convolução de uma maneira até relativamente simples. Não é uma coisa do outro mundo, não. Você consegue fazer de uma maneira relativamente simples. Não estou entendendo, vou explicar. Vou pegar a definição, ó. Vamos supor que entrou no sistema isso. O sistema é caracterizado pelo h de n. Tem muito livro que, em vez de colocar S numa caixinha, coloca lá h de t, h de n, porque se o sistema é linear e invariante no tempo, o que caracteriza ele é justamente aquela função. Então eu posso fazer, ó, y de n igual somatório de k igual a 0 até infinito, de x de k, h de n menos k. Presta atenção, só tem 4 valores para o k, o resto é tudo zero. Como assim só tem 4 valores? Só tem 4 valores para o k, porque é o x de k, né? 4 valores para o k, no caso, k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2 e k igual a 3. Na verdade, k igual a 2 ele é até 0, mas só para a gente fazer o padrão, né? A sequência, para sequências finitas, essa convolução essa convolução, porque o nome é convolução e até o símbolo é igual. Ó.
Isso aqui a gente chama de x de n convoluindo com y de n, com h de n. Tá? E é comutativo, né? Você pode, é fácil fazer mudança de variável que você chega na comutatividade rápido, né? Então olha só quanto é que vai dar. Vai dar x de 0, h de n menos 0, mais x de 1, x de 1, h de n menos 1, mais x de 2, h de n menos 2, mais x de 3, h de n menos 3. Isso aqui vai dar quanto? X de 0, h de n menos 0 é 1 que multiplica h de n. Então é o próprio h de n. X de 1 é menos 2 vezes de h de n menos 2, menos 1. Vai ser menos 2h de n menos 1. X de 2 é igual a 0, x de 3 é igual a 2. Ninguém reclamou, hein? Aqui é 2, ó. Normal. A pessoa erra pra cacete, não tem que reclamar. A pessoa, não é ali, não é 3, não é 2, não, pode falar. Tá? Ainda mais depois de uma noite mal dormida. Então aí fudeu. Dormi mal pra cacete. Fui dormir. Na verdade eu não dormi mal, eu dormi bem. Só que eu queria acordar meio-dia, né? Eu fui dormir tarde pra cacete. Fiquei vendo NBA, depois ainda fiquei mexendo com um monte de coisas que eu tenho um site, não sei se eu cheguei a falar para vocês lá em Sinais 1, né? Então é um site que fala sobre informática. Agora, na verdade, são dois sites. Um fala só sobre cloud, sobre nuvem, e outro fala sobre informática de modo geral, né? Um chama Guia do PC, outro chama Guia Cloud. E tem bastante gente, tem mais ou menos. O Guia do PC tem em torno de 100 mil acessos por mês, é bastante grande, tá? Então, eu estava fazendo coisa para o site. Vamos lá, mais 2, h de n menos 3. Por que eu estou fazendo isso? Cara, porque dá para fazer isso aqui. Ó, h de n, a gente viu que é isso aqui. Como assim dá para fazer? Dá para fazer essa soma. Isso é h de n. H de n menos 1, só que na verdade, eu vou até botar ele já para baixo. É um cara assim, ó. Na verdade, esse cara aqui é 2h de... 2h de n menos 1. Menos, né? Certo? E o outro? O outro é para cima. 1, 2, 3. Certo? Certo. Que é 3, né? Aqui é 1, 2. Então, aqui é 2h de n menos 3. Se eu somar esses caras, o que vai acontecer? Aqui é mais fácil somar do que na hora de trabalhar com tempo contínuo, né? É bem simples, é só somar aqui os valores mesmo, né? Lembrando que aqui tudo é n, né? Tudo n pertence a z. Então, olha só, em 0 vai dar 1, em 1 vai dar menos 1, em 2 vai dar menos 2, foi mal. Em 2 vai dar menos 2, é isso? Em 3 vai dar 2 e em 4 vai dar 2.
Esse quem é? Esse é y de n. Então, consegui fazer, né? Essa convolução não é nem tão complicada. Mas tem convoluções bem mais complicadas, certo? Tem convoluções que os sinais são infinitos, a coisa complica mesmo. E o que a gente faz então nesses casos? A gente vai usar uma propriedade que eu não ensinei para vocês, mas vai ser ensinado pelo professor que vai me substituir, que é a transformada z da convolução de duas sequências, né, discretas no tempo, vai ser o quê? Vai ser a transformada z da primeira sequência vezes a transformada z da segunda sequência. Tá? Ok? E aí você vai ter, por exemplo, um h, vou até botar h de n aqui, vai ficar uma coisa mais bonitinha. Então você vai ter agora aqui um y de z, que é o x de z, vezes o h de z. Ah, mas você não quer, Abel, você não quer o y de z. Não, não quero. Eu quero o y de n. O que a gente tem que fazer? O y de z você já calculou fazendo o quê? Transformada da primeira, transformada da segunda, multiplicou. Que nem fazia em Laplace. Transformada da primeira, transformada da segunda, multiplica e faz a transformada inversa, enquanto o y de n. Ok? Legal? Bem legal, né? Uma das principais propriedades da transformada z. Eu não demonstrei, né? A demonstração está até aí no quadro, né? Mas tem que brincar com os somatórios, né? Na verdade, você faz demonstração com a transformada bilateral, né? Que é uma mais geral. E depois fala, pô, se vale para bilateral, que tem os dois lados, é óbvio que vale para unilateral, né? Que tem um lado só. Que na verdade a unilateral é como se fosse a transformada bilateral de uma sequência que, para n, né, menor do que zero, os valores valem zero. Mas é uma sequência, né? Ok? Uma sequência causal, né? A gente fala. Legal, bacana. Só isso? Não, na verdade eu queria mostrar isso, porque isso aqui é uma das principais aplicações. Outra aplicação é a equação de diferença. Como assim a equação de diferença? Quando você usa a equação de diferença, vocês vão ver que quando você faz a diferença, que na verdade aparece lá Sn mais 1, Sn mais 2, né, que a gente fez aqui no Fibonacci, né, lá em cima, né? Cheguei a escrever. Aqui, Sn mais 2, Sn mais 1, Sn, aliás está até errado, né, porque Sn mais 2, o que está errado, Bel? É porque quando a gente trabalha com eu também podia falar assim, ó, que Sn é igual a Sn menos 2 mais Sn menos 1, é a mesma coisa, tá, pessoal? Tá? Isso aí é o quê? Isso aí são deslocamentos, né? São equações de diferenças. E a gente pode mostrar que quando você usa mais, você multiplica por z, quando você usa menos, você divide por z. Parecido com Laplace. Quando a gente usa derivada, multiplica por s. Quando usa integral, divide por s. Né? Então, equação de diferença é engraçado. Se você está fazendo uma soma, qualquer coisa, você está fazendo uma integral no tempo. Se você está fazendo uma subtração, você está fazendo uma diferença no tempo. Entendeu? Depois vocês vão ver isso, o professor vai explicar com mais detalhes. Tá? O que eu queria mostrar aqui para vocês era primeiro mostrar que a soma da convolução para sistemas lineares invariantes no tempo é o resultado a uma entrada que você tem. Ou seja, se você conhecer a resposta ao impulso, você conhece a saída. Mostrei também aqui que tem uma propriedade excelente, transforma a soma da convolução, que é uma coisa relativamente complicada, não é complicada quando as sequências são simples, dá até para fazer, a gente acabou de fazer aqui, e olha, muito mais fácil. Esse método a gente não podia usar lá na transformada de Laplace, né, por exemplo, né? Ok? Ou, quer dizer,
A gente usava a transformada de Laplace para não ter que fazer. Esse método a gente podia fazer na convolução em tempo contínuo. A gente tinha que rebater, deslocar, etc. Né? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar e vou fazer a transformada Z de uma sequência muito especial, né? Ele chama de sequência geométrica. Por que é uma sequência geométrica? Ele disse o seguinte, que f de n é igual a a elevado a n para n maior ou igual a zero e a zero para n menor do que zero. Tá? Então, se fosse desenhar essa sequência, seria alguma coisa assim, ó. Vale aqui, ela começaria, por exemplo, aqui, né? Se o A for positivo, né? Vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Crescente de uma forma exponencial, digamos assim, né? Ela não é zero, não, aqui ela continua, tá? Ela só é zero para cá. Ela só seria 1 ali na origem, certo? Se o A for negativo, é decrescente, tá? Bom, isso aqui seria o meu... Vamos fazer a transformada transformada Z desse cara. Eu toda hora eu falo de, porque na verdade a transformada de Laplace e a transformada Z são muito parecidas. A diferença é que a transformada Z é para tempo discreto e a transformada de Laplace é para tempo contínuo. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, f de Z, que é a transformada Z de f de n, é o somatório de n igual a zero até infinito de A, né, de n, de f de n, z elevado a menos n, tá? Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a f de 1, desculpa, f de 0, z elevado a menos 0, mais f de 1, z elevado a menos 1, mais f de 2, z elevado a menos 2, mais. Certo? Aí, eu vou definir, né? Eu vou continuar aqui, deixa eu primeiro substituir. Agora vai dar a elevado a 0, z elevado a menos 0, mais a elevado a 1, z elevado a menos 1, mais a elevado a 2, z elevado a menos 2, mais a elevado a 3, z elevado a menos 3, mais pontinho. Tá? Tá, e aí? Aí eu vou fazer uma definição aqui. Eu vou chegar e vou chamar f k de z, porque isso aqui é o quê? Uma sequência, ó, isso aqui é uma sequência infinita. Certo? Agora eu vou chamar fk de z uma sequência assim, a elevado a 0, z elevado a menos 0, mais a elevado a 1, z elevado a menos 1, mais a elevado a 2, z elevado a menos 2, mais a elevado a k menos 1, z elevado a menos k menos 1. Tá? Por que eu coloquei menos 1? Porque aí dá k termos, certo? É uma sequência que tem k termos. Ela vai de 0, né, até k menos 1, né? De 0 a 1 são 2 termos. De 0 até k menos 1 são k termos, certo? Até posso escrever assim, ó.
Está complicado, você pode escrever assim, ó. Tá? Você pode escrever assim. Isso aqui vai dar 1, né? Pode escrever A sobre Z, mais A2 sobre Z2, mais AK menos 2 sobre ZK menos 2, mais AK menos 1 sobre ZK menos 1. Isso aqui é o FK de Z. Certo? Legal? Fica mais bonitinho, ficar usando expoente negativo, etc. O livro usa negativo porque o cara não quer ficar fazendo fração, dá trabalho, né? Ainda mais que esse cara fez o livro, parece que ele fez numa máquina de escrever, né? Porque até a fonte, é que vocês não sabem o que é máquina de escrever. Vocês não sabem o que é. Pega a fonte Courrier, né, que tem lá no Windows, ela é a fonte igualzinha à máquina de escrever. Tá certo? Notem, eu também já sou da época que tinha impressora, tá? Só que mas eu peguei máquina de escrever, né? Eu peguei isso. Lá vocês chamam hoje de ensino fundamental, né? Mas no ensino médio não tinha, ninguém tinha condição, no meu caso, né, era segundo grau, ninguém tinha condições de ter impressão, os computadores não estavam, eram 1982, né, então estava começando o primeiro PC, uma impressora custava uma fortuna, etc. Então, quando eu comecei a programar, comecei a mexer com computadores, eu mexi com computador mesmo, computador de grande porte, né? Aqui vocês só tem um computador de grande porte lá no NPD, né? Eu não, comecei a mexer, tanto que era interessante, você queria... A entrada era feita por um terminal e a saída era feita pela impressora do computador de grande porte. Aí você fazia o programa, mandava imprimir, tinha que esperar o cara lá dentro, pegar as impressões separadas e colocar no escaninho lá. Imagina a demora que você esperava ter o resultado. Você não podia ver na tela, por exemplo, né? Não dava. Bom, esquece essas velharias, vocês não têm essas velharias. Bem que hoje quase ninguém tem impressora em casa, né? É interessante isso. As pessoas pararam de usar porque usa tablet, usa celular, etc, etc, etc. Mas a impressora faz falta, né? Eu tenho duas, uma que é uma laser, que eu uso bastante, né? E muitas vezes é mais fácil mexer no papel do que... E eu tenho uma colorida que eu não uso praticamente nunca. Ficou tanto tempo parado que fui imprimir uma coisa colorida, eu tive que fazer 3 limpezas de cabeçote para ela poder começar. Ela ficou perfeita, mas demora. Ela tem que meio que dar uma molhada ali na cabeça para poder começar a imprimir. Ok. Olha uma coisa interessante aqui, ó. Se eu escrever isso aqui, ó. Eu posso dizer que isso aqui é o F de Z. Né? Se o K tender a infinito, eu posso dizer que essa é a transformada Z da sequência. Concordam comigo? Claro, né? O K é infinito, né? Então vai até lá embaixo. Agora vamos usar um truque, né? Ninguém falou aqui, porque isso aqui é a sequência geométrica, né? É porque A ao quadrado, é 0, desculpa, é 1, depois A ao quadrado, A ao cubo, né? Como se fosse uma progressão geométrica. Olha, eu vou fazer um truquezinho que vocês viram lá, né? Na época do ensino médio. Vou pegar e vou multiplicar o A sobre Z, né? Pelo F de K. E eu vou ter agora A sobre Z, mais A2 sobre Z2, mais pontinho, 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 mais A K menos 1 sobre Z K menos 1, mais AK sobre ZK.
certo? Se eu fizer isso, acontece essa brincadeira aqui. O que eu vou fazer? Deixa eu tirar esse cara daqui, ó. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu tirar esse cara daqui para não atrapalhar o meu raciocínio. Fica quietinho aqui. Esses truques a gente só consegue fazer, né, numa mesa digitalizadora. No caso aqui é um notebook que tem suporte à escrita na tela, né? Esses truques são legais. Ó, tá vendo? Né? O quadro negro não. Eu vou trazer, não, né? Não sei se eu vou dar aula semana que vem. Mas semana que vem que tiver aula, eu vou trazer um equipamento que eu comprei no AliExpress, que ele transforma qualquer tela numa tela que você pode escrever nela, né? E normalmente se usa, não sei se vocês já viram isso, o mais comum de você encontrar equipamentos desse tipo, o cara usa tipo uma câmera infravermelho que identifica onde está um determinado, uma caneta especial. Mas é bem impreciso. Aí eu vi um cara lá mostrando uma outra coisa, não era nem muito mais caro, em que você coloca uma barra do lado da tela, inclusive o cara até, a barra é magnética e você até pode deixar a coisa magnética lá, né? Um ferrinho ali, digamos assim, né? E por quê? Para você não ter que ficar toda hora colocando naquela posição, já está lá o ferrinho. Aí você coloca ali e aí ele gera um campo aqui, muito mais preciso, entendeu? Já testei. Com televisão fica filé. Claro que você tem que ter uma televisão grande para você poder trabalhar, mas fica muito legal. Se der, semana que vem eu trago, senão deixa para outra oportunidade. Deixa para assinar esse sistema azul, né? Não, eu cansei de usar o quadro, tá? Mas quando eu comecei a gravar as aulas, não tinha sentido eu ficar usando o quadro, né? Por dois problemas. Eu prefiro usar até o quadro, sabe? Eu acho que é legal, etc. Por exemplo, dar aula assim, tem dois problemas. Você fica parado, o aluno vai dormir, porque você fica parado, mas tudo bem, não posso fazer nada. E no caso, ele tá velho, cara. Eu tô velho, eu e o Rubens somos os decanos aqui do curso, eu sou velho. Eu me formei em 1988, entendeu? É muito tempo, foi no século passado, galera. Entendeu? Então, vou fazer daqui a pouco, ano que vem, 35 anos de formado, cara. 35 anos, né? De formado. Né? Então, é muito tempo, tá? Então a gente começa, minhas costas ficam doendo, né? Mas tudo bem, vamos embora. Assim eu coloquei, depois que eu comecei aos poucos, isso aqui foi evoluindo pra caramba, sabe? Em casa eu mudei o setup também, fiz umas coisas diferentes, porque eu usava o Google Meet, etc. Mas essa gravação que é aqui fica 1000 vezes melhor do que o Google Meet. Essa gravação eu uso o Camtasia, então é Full HD, mas sem perda nenhuma. Quando eu coloco no YouTube, mesmo com as perdas do YouTube, ficam muito melhores, porque a do Google Meet é 720p. Não interessa se você... Em casa, hoje, atualmente, eu estou com 1 gigabit de internet. Entendeu? Porque fiz um esquema de juntar dois links, entendeu? Tem um link de 600 e tem um link de 400, né? E aí, junta dá 1 gigabit. Não adianta nem colocar um link maior, porque a maioria das placas de rede que você tem é 1 gigabit, né? Até posso colocar um link maior, utilizar o Wi-Fi 6, que é um Wi-Fi que passa de gigabit, mas é difícil o Wi-Fi 6 pegar e passar de gigabit. Tem que ter um monte de coisas funcionando, né? E não é todo roteador que é Wi-Fi 6, não é toda a placa de rede que é Wi-Fi 6, e assim por diante. Bom, continuando. Por exemplo, esse notebook é sensacional, ele é um Core i7 com 16 GB de RAM, e eu botei um SSD nele aqui de 2 TB, né? E ele ainda tem a placa de vídeo dedicada, né?
que é uma da AMD, uma 540, que é uma placa de vídeo, assim, bem melhor do que você ter um vídeo on-board, mas para jogar, você tem que colocar coisas no low, etc., senão não dá para jogar, entendeu? No low não, no médio pelo menos. Como o processador é muito bom, ele dá uma compensada e você consegue jogar. Não é para jogar, mas é muito melhor do que você ter uma placa de vídeo, se bem que agora tem umas placas de vídeo embutidas, que são do cacete, né? Então, essas novas da AMD são muito boas. E a Intel também está prometendo. Saiu ontem oficialmente. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, esquece. Volta aqui. Ó. Fica agora trabalhando em cima desse... Desculpa, deixa eu colocar aqui. Vamos ficar trabalhando em cima desses dois caras aqui. Ó. Esses dois caras aqui é aquele truque que vocês aprenderam no ensino médio. Você pega o de cima, faz assim, FK de Z, diminui de A sobre Z, FK de Z. O que vai acontecer? Quando você fizer essa subtração, olha o que vai acontecer, pessoal. Ó, corta, 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 e só fica esse termo e esse termo. Certo? Ok? É o truque que se usa para fazer soma de PG, né? E aí vai dar o quê? Isso aqui vai dar 1 mais A elevado a K, Z elevado a K. Colocando f de K em evidência, vai dar 1 menos A sobre Z é igual a 1 mais A sobre Z elevado a K. Certo? Aqui? Não, é só A sobre Z mesmo. Eu botei A sobre Z aqui. Não, mas quando você faz subtração ali, professor, que dá 1, mas é K sobre ZK. A primeira que vem vermelha. Essa? Do outro lado da equação, professor. Aqui? Ah, 1 menos, desculpa, é 1 menos. Ah, tá. Claro, é 1 menos, desculpa. Eu fiz para vocês verem se vocês estavam prestando atenção. Tá que pariu, isso é a coisa mais nojenta que um professor pode falar. FK, aqui, claro, é 1 menos. FK de Z vai ser o quê? Vai ser 1 menos A sobre Z elevado a K, 1 menos A sobre Z. Lembrando que Z é um número complexo e que A também é um número complexo, certo? O que vai acontecer? Se A sobre Z, né, que vai ser um número complexo, tá? Se esse cara for maior do que 1, ou até mexendo aqui, ó, colocando um módulo, já que quando a gente fala em maior, menor, em números complexos, tem a ver com o comprimento, é um vetor, lembra que o número complexo é um vetor, né? Então, se esse Z, mas Z é uma variável, sim, pode ser qualquer lugar. Eu posso escolher valores de Z para que isso aconteça. Mas se o A sobre Z for maior do que 1, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que aí você vai ter um cara aqui que vai tender a infinito. Já que A sobre Z é maior do que 1, vai tender, na verdade, a menos infinito. Mas embaixo também, como é menos um valor, né? Porque vai dar negativo embaixo? Porque vai dar o A sobre Z maior do que 1, né? Negativo mais um positivo, vai dar uma coisa que vai ser negativo, certo? Isso vai dar negativo e negativo, vai dar positivo. Mas vai tender a infinito. Então isso não é interessante para a gente. O que seria interessante? Seria interessante que A sobre Z fosse o quê? Só lembrando o seguinte, ó, que o limite, agora sim, quando K tende a infinito de f de K de Z,
Eu já estou usando e não coloquei isso, né? A sobre Z, 1 menos A sobre Z. Tá? Esse é o valor, né, que a gente está trabalhando. Então, se o K tender a infinito, eu não quero que esse cara aqui seja maior do que 1. Eu quero que seja o quê? Se for igual a 1, dá uma indeterminação, né? Fica um 0 sobre 0, etc. e tal. Né? Eu quero que seja menor do que 1. Então, se ele for menor do que 1, se módulo de A sobre módulo de Z for menor do que 1, ou seja, o módulo de A for menor do que o módulo de Z, ou seja, os valores de Z... Lembra que lá em Laplace a gente usava S, S, S e falava, ó, os valores de S para os quais a sequência converge são esses, certo? Então, se isso aqui acontecer, eu não quero isso, desculpe, quero. Se isso aqui acontecer, isso aqui vai tender a 0. E eu posso dizer que o meu que o meu f de Z vai ser 1 sobre 1 menos A sobre Z. Multiplicando por Z em cima, multiplicando por Z embaixo, eu tenho que vai ser Z sobre Z menos A. Ou seja, C módulo de Z maior do que módulo de A. Ou seja, a transformada Z da sequência geométrica é Z sobre Z menos A. Certo? Mas isso acontece apenas, né, se o que acontece? Acontece se o módulo de Z for maior do que o módulo de A. A gente não vai se preocupar com isso, não. A gente vai se preocupar com isso. A gente quer que convirja. Certo? Z é uma variável, pode ser qualquer coisa. Então, beleza. No plano, é isso aqui, ó. A região de convergência é essa parte de fora aqui, ó. Lá, quando a gente trabalhava com Laplace, a região de convergência era um semiplano, lembra? Real de S maior do que qualquer coisa, era um negócio assim. Ok? Bem interessante. Bem interessante essa transformada aqui, porque você pode, com essa transformada, fazer uma outra transformada importante, que é a transformada do degrau unitário. Transformada do degrau unitário discreto. Por quê? Cara, porque o degrau unitário discreto, né, é um cara que vale 1 para n maior ou igual a 0 e vale 0 para n menor do que 0. Só que você pode escrever isso que eu acabei de falar, você pode escrever assim, ó. O degrau unitário discreto é igual a 1 elevado a n, para n maior ou igual a 0. E é igual a 0 para n menor do que 0. Ou seja, é um caso específico do que a gente acabou de fazer. Só que no caso de A, não é A, é 1, concordam comigo? Então a transformada do degrau unitário discreto é Z sobre Z menos 1. Certo? Entenderam por quê? Fácil, né? Legal. Bacana. Então a gente viu aqui uma transformada já. Com propriedade podemos encontrar outras. Certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer transformada inversa. Como assim transformada inversa? Olha só quando a gente fez essa transformada aqui. O que apareceu? Apareceu um polinômio, né, em Z em cima sobre um polinômio em Z embaixo, não é? Lembra que a gente, lá quando acontecia isso em transformada de Laplace, a gente fazia o quê? Vamos supor que eu tivesse uma coisa assim, ó. Um x de Z é igual a Z ao quadrado sobre Z menos 1, Z menos 2. Eu não conheço a transformada inversa disso aqui, porque a tabela não vai me dar isso. Porém, eu podia tentar transformar isso aqui, ó, num K1 que multiplica Z
sobre Z menos 1, mais um K2 que multiplica Z sobre Z menos 2. Se eu conseguir fazer isso, vocês concordam comigo que eu vou conseguir, né, fazer a transformada inversa, concordam? Porque aí vai ser o quê? A transformada inversa disso vai ser a transformada do degrau, né? E a transformada inversa disso vai ser a transformada inversa disso vai ser o degrau, e a transformada inversa disso vai ser 2 elevado a n. Certo? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que usar expansão em frações parciais. Só que a gente aprendeu também lá em transformada de Laplace que quando a gente faz expansão em frações parciais, o numerador tem que ter o grau menor do que o denominador. Se for igual, a gente tem que fazer até uma divisão. Lembra disso? Pois é, tem que fazer uma divisão. Certo? E aqui, ó, na maioria das vezes, vocês vão ver que vai dar igual ou maior. Certo? E aí, faz a divisão? Não, não faz a divisão. Faz o seguinte, ó, tem um truque. Se eu fizer x de z sobre z, tá? O que vai acontecer? Você vai ficar com isso aqui, ó, z sobre z menos 1, z menos 2. Certo? Você não tem isso? Você ficar com x de z sobre z, você fica com z, z menos 1, z menos 2. Não fica? Legal. Aqui agora o grau já está menor, não está? Embaixo é grau 2 e em cima é grau 1. Certo? Eu vou transformar isso aqui em o quê? Um A sobre... Vou até botar aqui igual, eu vou colocar um K1 sobre Z menos 1, mais um K2 sobre Z menos 2. Eu vou calcular esse K1 e esse K2, que nem eu calculava lá na transformada de Laplace. Quando eu terminar, eu vou ter uma coisa assim, ó. Isso é igual a isso, certo? Aí eu multiplico por z de um lado e multiplico por z do outro. O que vai acontecer quando eu multiplicar por z de um lado e do outro? Vai aparecer um K1z, z menos 1 e um K2z, z menos 1. Então a dica é dividir por z, entenderam? E agora eu posso usar aquela técnica, porque senão vocês vão ter que usar outras técnicas para trabalhar em cima de transformada inversa. E qual a técnica? É aquela técnica, ó. Tem que lembrar, ó, K1 vai ser a função que multiplica o que está embaixo quando z for igual ao valor da raiz. Z, o valor da raiz é 1, certo? Isso aqui vai cortar, vai ficar 1 sobre 1 menos 2, vai ficar menos 1, ok? O K2... Z menos 1, Z menos 2, Z menos 2, quando Z é igual a 2. Certo? Aí cortou, vai ficar 2 sobre 2 menos 1, que vai ficar 2. Então eu posso escrever assim, ó, x de Z sobre Z é igual a 2 sobre Z menos 2 menos 1 sobre Z menos 1. Certo? E aí eu posso escrever assim, ó, que x de Z é igual a 2 que multiplica Z sobre Z menos 2, menos 1 que multiplica Z sobre Z menos 1. Certo? Agora eu multipliquei por Z. A transformada inversa disso é o quê? É 2 que multiplica 2 elevado a n. Certo? A gente sempre bota assim, vezes u de n, porque as sequências são causais, tá? Ok? Esse vezes u de n é praxe, tá? E qual é a transformada inversa disso? É u de n. Na verdade é 1 elevado a n, é menos 1 elevado a n u de n. Certo? Só que 1 elevado a n é 1, né? Então é menos u de n. Ok? Até podia escrever assim, ó. Concorda comigo? Podia escrever assim, ó. X de n, que é a sequência que eu quero, é igual a 2 elevado a n mais 1 u de n, ou, assim, ó, 2 elevado a n mais 1 menos 1, que multiplica u de n. Ok? Bonitinha essa sequência, né?
Se n igual a 0, qual vai ser o primeiro termo? Se n igual a 0, vai ser 2 elevado a 0 mais 1, 2, menos 1, 1. Então, o x de 0 é igual a 1, certo? Se n igual a 1, se n igual a 1 vai ser 2 elevado a 1 mais 1 é 2 elevado a 2, vai dar 4, menos 1, 3. Se n for igual a 2, vai ser 2 elevado a 2 mais 1, 2 é o cubo, menos 1, 7, certo? E assim por diante. Se n igual a 500, eu consigo descobrir. Se eu não fizesse isso, o que aconteceu? Eu ia ter que ficar fazendo um monte de conta para fazer a coisa. Só colocar simplesmente o n e encontrar. Aquilo que eu falei, transformada a z é interessante, porque você consegue descobrir o valor lá na puta que pariu, né? Literalmente, sem ter que ficar fazendo recursividade. Olha que coisa legal, só para a gente finalizar nossa aula. Vou ensinar uma outra forma de encontrar transformada a z. Só que essa transformada a z inversa. Essa aqui vocês já viram. É claro que tem outros casos, pessoal. Z menos 1 ao quadrado, né? Pode ter lá no denominador. Pode ter um z menos... Pode ter um z2 mais 4, que aí vai dar um z, as raízes são complexas, né? Z2 mais 4 é o quê? É o z menos 2i ao quadrado, né? Porque a raiz é x2 igual a menos 4, né? Então vai mais ou menos 2i. Bom, vou mexer nisso agora. Legal? Então vai ser o x menos 2i e o x mais 2i, né? E não, porque em engenharia elétrica aí não existe, né? J, ok? Engenharia elétrica I é corrente, tá bom? Bom, olha só que coisa interessante aqui, ó. Essa técnica que eu vou ensinar agora é bem legal. Vamos supor que eu conheço o x de z, aquele que a gente usou ali. E eu quero conhecer os três primeiros termos da sequência, x de z. Desculpe, x de n. Eu não quero saber o x de n, quero só os 3 primeiros termos. Olha que coisa legal. Vou pegar e vou executar aqui o cara embaixo. Z ao quadrado menos 3z mais 2. Ok? Legal? Agora preste atenção, vou pegar e vou dividir esses caras. Como é que a gente divide? Só dá para dividir uma vez, Abel, porque os graus são iguais, né? Só dá para dividir uma vez. Se o grau fosse z ao cubo, por exemplo, aí poderia dividir... duas vezes, né? Porque aí seria 1z, não sei o que, depois mais uma coisa. Mas aqui só vai dar para dividir uma vez. Vai dar 1. Lembra como é que é a divisão? Você pega esse cara, multiplica por esse cara e faz valor invertido aqui, né? Então fica assim, ó, menos z ao quadrado mais 3z menos 2 e soma. Aí você tem um 3z menos 2. Tá? Aí você fala, pô, tem que parar, Abel. Já parou, não dá para dividir mais. Só que eu vou forçar a barra, vou dividir mais. Como assim? Se eu colocar aqui, por exemplo... Se eu fizer isso, aqui vai dar menos 3z, né? Tem que fazer a diferença, né, pessoal? Aqui vai dar mais 9, não é isso? Não é? E aqui vai dar menos 6z a menos 1. Ok? Vou continuar dividindo. Como assim continuar dividindo? Vou fazer esse cara aqui. Vou cortar, vai ficar 7 menos 6z a menos 1.
né? E vou fazer assim, ó. O que vai dar aqui? Menos 7 mais 21z menos 1 menos 14z a menos 2. Opa! Faz um desfazer aí. Opa, fez. Legal? E aí corta, fica 15z a menos 1 menos 14z a menos 2. E galera, isso vai continuar. Isso vai continuar. Certo? Agora, olha só, isso aqui continua. A gente chama isso de divisão longa. Olha só que coisa interessante. Isso aqui, cara, presta atenção. Não é uma coisa... Isso aqui eu não podia escrever assim, ó. 1 vezes z elevado a menos 0 mais 3z a menos 1 mais 7z a menos 2 mais... Assim, não poderia escrever? Cara, isso aqui é o quê? Isso aqui tem a cara disso aqui, não é? Concordam comigo? Então esse cara aqui é o x de 0. Esse cara aqui é o x de 1. Esse cara aqui é o x de 2. Se eu continuasse, eu ia encontrar que ia dar 15. O x de 3. Será? Sim. X de 3 vai dar 2 elevado a 3 mais 1. 2 a quarta, 16. Menos 1, 15. Né? Estou olhando lá agora a fórmula. Cara, quando você faz isso, você encontra a sequência. É assim que o computador faz. Ele encontra a sequência na sequência. Só que aí ele faz tudo isso muito rápido e encontra rápido o número lá na frente. Né? E é muito interessante isso aqui. Né? Porque às vezes você só quer saber os termos iniciais. Como assim, Abel? Se eu quero saber os termos iniciais. Você quer saber, por exemplo, se a sequência está crescendo, está decrescendo, qual é o valor em torno de 0. Aí dá para fazer a transformada Z assim. O que é que o aluno faz? Né? Eu boto uma questão na prova assim. Encontre os 5 primeiros termos da sequência, cuja transformada é z ao quadrado sobre z2 menos 3z mais 2. Aí o aluno vai lá e faz a transformada inversa, e depois substitui 0, 1, 2, 3 e 4. Vai perder mais tempo. Porque ele vai ter que fazer a transformada inversa. E aqui foi fácil fazer a transformada inversa, porque ele fez, né? Exemplo, né? Exemplo da aula, né? Vocês já conhecem esse meme, né? Exemplo da aula, acha a corrente, né? Trabalho de casa. Acha a corrente aqui. Prova. 35 transistores, capacitores, indutores, né? Então, na verdade, na prova não vai ser uma coisa tão simples assim. Legal? Entenderam como é que funciona? Chama divisão longa isso aí. É uma técnica que chama divisão longa. E é muito interessante. Você consegue descobrir os valores iniciais de uma sequência. Para que eu quero isso, galera? Como eu falei, às vezes você quer saber o comportamento da sequência nos primeiros instantes de tempo discreto, o que a gente chama de transitório, certo? E aí é interessante isso, né? Sistema de controle, você usa isso. Legal? É isso, pessoal. Foi onde eu terminei a aula de ontem, tá? Não sei se vou dar aula na semana que vem. Se der, beleza. Se não der, o professor Esperandinho vai estar dando aula aí para vocês. Falou? Feito!